A noite de núpcias é um dos momentos mais aguardados, logo após os votos matrimoniais. Mas para muitas pessoas ao longo da história, essa ocasião foi marcada por experiências profundamente traumáticas e perturbadoras. Em vez de ser um momento de celebração e intimidade, foi uma jornada dolorosa que deixou marcas duradouras. Olá, viajantes da história! Hoje revelaremos as piores noites de núpcias já registradas. Já pensou fazer aquilo sem privacidade? Será que esquecemos alguma? Antes de embarcarmos nesta viagem louca, já deixe o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. A desconfortável conjunção da Rainha Vitória. No coração pulsante do Império Britânico, em 1840, Londres assistia ao casamento da jovem Rainha Vitória com o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gotha. Vitória, apesar de portar a coroa e o cetro com elegância, tinha pouco conhecimento sobre os aspectos mais íntimos do casamento. A noite que se seguiu foi mais recheada de apreensão do que de paixão. Registros históricos nos contam que a rainha passou a noite vestida em um delicado roupão de seda, tímida e assustada com a situação, um contraste marcante com sua personalidade forte e assertiva. Para uma mulher que governou o império, a vulnerabilidade de sua noite de núpcias fez daquela uma experiência singularmente desconfortável. O escândalo de Luís XV. No século XVIII, nas Salas Douradas de Versalhes, na França, a noite de núpcias do jovem Luís XV foi mais uma noite de constrangimento do que de deleite. Com apenas 15 anos na época, Luís estava mal preparado para a responsabilidade conjugal que lhe fora abruptamente imposta. Pior ainda, a falta de privacidade dos reis era extrema naquela época, com o matrimônio e a noite de núpcias ocorrendo perante uma plateia de nobres curiosos e insensíveis. Tal situação expôs o jovem rei a um nível de embaraço que o acompanhou por muito tempo, sendo uma mancha em sua juventude. O desastre de Napoleão Bonaparte. De volta à França, mas agora no século XIX, Napoleão Bonaparte, o homem que coroou a si mesmo, preparava-se para sua noite de núpcias com Josefina de Beauharnais. Porém, entre as sedas e perfumes, um toque de comédia se infiltrou na cena. Bonaparte, em sua impaciência e ânsia por se aproximar de Josefina, acabou caindo do sofá no meio de seus avanços amorosos. A pompa e a circunstância da ocasião logo foram substituídas por risadas abafadas. Embora a queda tenha abalado o ego do imperador, acabou sendo uma das raras ocasiões em que Napoleão se mostrou mais humano do que monarca. A noite de terror de Maria Antonieta. Viajamos agora para a corte austríaca do século XVIII, onde a jovem Maria Antonieta, uma princesa austríaca de 14 anos, foi casada por procuração com o futuro Luís XVI da França. A cerimônia, realizada com toda a pompa e circunstância, era apenas o prelúdio de uma noite de núpcias recheada de desconforto. Naqueles tempos, a falta de privacidade dos monarcas era absoluta, com a noite de núpcias sendo um espetáculo público para a nobreza. Para Maria Antonieta, o olhar de curiosos e a presença constante de uma audiência tornaram a noite mais um espetáculo para os outros do que uma ocasião íntima para ela e seu novo marido. A estranha noite de Ana Bolena. Continuamos na Inglaterra do século XVI, agora na corte do volúvel rei Henrique VIII. Sua segunda esposa, Ana Bolena, aguardava ansiosamente pela noite de núpcias. O dia havia sido cheio de festividades e celebrações, mas a noite não seguiu o script esperado. Apenas algumas horas após o casamento, o rei, com seu espírito impulsivo, deixou sua nova esposa sozinha para participar de um torneio de justas. Ana Bolena, recém-casada e abandonada em seus aposentos, passou uma noite repleta de solidão e incerteza, uma previsão simbólica do tumultuado casamento que estava por vir. A sombra de Cleópatra. Nos encontramos agora no Egito, pouco antes de Cristo, onde Cleópatra, a última faraó, governava com charme e astúcia. Apesar de seu poder e influência, a noite de núpcias com o general romano Júlio César não foi tão gloriosa quanto esperava. A presença da esposa legal de César, Calpurnia, ainda em Roma, lançou uma sombra sobre a ocasião de Cleópatra e César, manchando a celebração com um toque de escândalo e desconfiança.
Apesar de seu status de rainha, Cleópatra não estava imune aos constrangimentos e complicações da vida privada. A decepção de Isabela de Castela. Em meio às intrincadas maquinações políticas da Espanha do século XV, Isabela de Castela encontrou-se casada com Fernando II de Aragão. A cerimônia real, realizada na cidade de Valladolid, prometia uma noite de núpcias digna de um romance. Porém, essa promessa foi quebrada quando Fernando, obcecado pela política e estratégias militares, deixou sua noiva em seu leito nupcial para discutir assuntos do Estado com seus conselheiros. Isabela, esperando uma noite de amor e afeição, ficou perplexa e desolada, deixada a contemplar a frieza das paredes palacianas enquanto seu novo marido planejava suas próximas jogadas no xadrez geopolítico. A desconcertante união de Catarina, a Grande. Em uma viagem para o Império Russo do século XVIII, somos testemunhas da união de Catarina, a Grande, e Pedro III. Catarina, nascida como uma princesa alemã, foi trazida para a corte russa para se casar com o neto da poderosa imperatriz Elizabeth. Contudo, a noite de núpcias se tornou uma fonte de desconforto, em vez de alegria. Pedro, mais interessado em seus brinquedos e em beber excessivamente, acabou adormecendo sem cumprir com as obrigações matrimoniais. Esse foi um choque para Catarina, que havia imaginado uma noite muito diferente, iniciando um casamento que se revelaria mais complicado do que ela poderia ter previsto. O revezamento de Lady Jane Grey. De volta à Inglaterra do século XVI, Lady Jane Grey, apelidada de Rainha dos 9 Dias, teve uma noite de núpcias inusitada. Após a cerimônia nupcial com Lord Guildford Dudley, a jovem de apenas 16 anos esperava passar um tempo tranquilo com seu novo marido. Entretanto, convidados do casamento não paravam de entrar e sair em seus aposentos, transformando a noite de núpcias em mais um evento social do que uma ocasião íntima. A privacidade parecia um luxo distante, enquanto Lady Jane e Lord Dudley realizavam-se entre cumprimentos, conversas corteses e tentativas frustradas de intimidade. A paródia do rei Jorge IV. Encerramos nossa jornada na Inglaterra do século XIX, onde o rei Jorge IV fez de sua noite de núpcias um espetáculo infame. Após o casamento polêmico com sua prima, Carolina de Brunswick, George, conhecido por sua vida hedonista, chegou ao leito nupcial tão embriagado que mal conseguia se manter em pé. Sua incapacidade de manter a postura fez daquela noite mais uma farsa do que uma celebração. Enquanto o rei roncava inconscientemente, Carolina, a nova rainha, esperava pacientemente que seu marido recuperasse os sentidos. A imagem do rei desmaiado em sua vestimenta de casamento foi um lembrete chocante de que, por trás do brilho e do glamour da realeza, havia um homem falho. A noite foi mais memorável pelos motivos errados, marcando o início de um casamento que seria assombrado por escândalos e controvérsias. As histórias dos poderosos nem sempre são conto de fadas. Muitas vezes se assemelham mais às farsas trágicas. Por trás das cortinas douradas e luxuosas, essas noites de núpcias revelam que todos, independentemente do status, passam por momentos de desconforto e embaraço. E o que mais você gostou do vídeo? Deixe no seu comentário. E não sai daqui sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.